O barulho dos cascos do cavalo cortava o silêncio seco da estrada de terra batida. O sol rachava o chão e a poeira dançava no ar como lembranças antigas. Ela segurava firme sua mala surrada no colo, enquanto o caminhão sacolejava entre os buracos. Seus olhos, grandes e curiosos, observavam tudo com a inocência de quem nunca pisou em terra vermelha. Era linda, morena clara, cabelos presos num coque desalinhado e um vestido simples que colava nas curvas pelo calor da tarde. Ela tinha vindo da cidade depois de uma tragédia. A mãe partira. O pai nunca esteve por perto. Agora viveria com os tios num sítio perdido entre as montanhas do sertão. Aquela casa ali, é do Juan, disse o motorista, apontando com o queixo para uma cabana solitária de madeira entre os morros. Ele que cuida das criações do seu tio. Mas cuidado com ele, moça. Juan é bicho ruim. Ayla sorriu, mas não respondeu. Achou graça do apelido. Bicho ruim. Ela nem imaginava o quanto isso era verdade. Mais tarde, já no sítio dos tios, ela o viu pela primeira vez. Ele vinha montado, com o rosto coberto pelo chapéu e o peito nu, suado, marcado de cicatrizes de vida dura. Desceu do cavalo com um movimento firme. O cheiro dele chegou antes, couro, terra e homem. Juan, Ayla estava estendendo roupas no varal. Quando ele passou por ela, não disse nada, nem um boa tarde, só olhou. Um olhar frio, cortante, mas que queimou na espinha dela como ferro quente. É a menina da cidade? Ele perguntou ao tio dela, sem tirar os olhos do chão. É minha sobrinha. Vai ficar um tempo aqui. Se comporta, hein? Juan, ele não respondeu. Apenas fez um gesto com a cabeça, girou nos calcanhares e sumiu na trilha, com as botas pisando forte a terra seca. Naquela noite, Ayla se deitou na cama de madeira, sem sono. O silêncio era espesso, quebrado apenas pelo som dos grilos, mas dentro dela um barulho crescia. A imagem daquele homem, tão bruto, a voz grossa, o peito largo, a forma como ele nem tentou agradar. Ela nunca conheceu um homem assim. E algo nela, contra toda razão, queria entender quem era aquele bicho ruim das montanhas. No dia seguinte, ela foi até o galinheiro buscar ovos. Juan estava lá, limpando um bezerro doente. A manga arregaçada, os músculos tensionados, as mãos firmes no animal. Ele não a viu chegando. O bezerro tá doente? Ela perguntou, a voz doce. Tá, ele respondeu, seco. Posso ajudar? Ele olhou por cima do ombro. Demorou alguns segundos para dizer algo. Se atrapalhar, já ajuda. Bruto desse jeito, deve espantar até a febre, hein? Ela provocou, sorrindo. Ele se virou devagar, agora de frente para ela. E mocinha debochada desse jeito acaba espantando a paciência dos outros. Ele rosnou. Ela baixou os olhos, mas não recuou. O silêncio que veio depois foi mais alto que qualquer resposta. E durou um segundo a mais do que o normal. Mais tarde ela o viu no riacho, lavando o rosto. O sol já ia embora. Ele se ajoelhou, jogou água no rosto, depois ficou parado de olhos fechados, como se fugisse de alguma coisa dentro dele. Ela o observava por trás das árvores, escondida. Não sabia explicar porquê, só sabia que queria vê-lo quebrado, em silêncio humano. No final da tarde, ele bateu na porta da varanda. A cidade ensinou você a espiar os outros escondida, ele disse, sem olhar para ela. Ayla congelou. O coração disparou. Não era por mal, só queria ver você sem essa cara de raiva. Ela murmurou. Ele chegou perto, tão perto que ela pôde sentir o cheiro de suor seco misturado com terra molhada. Acha que vai domar homem bravo com esse jeitinho de moça sonsa. E você acha que vai continuar bravo se alguém te olhar com carinho. Silêncio, ele não respondeu. Só a olhou como quem briga por dentro. E foi embora de novo. Mas dessa vez, mais devagar. No alto do céu, as nuvens anunciavam chuva. E nas entranhas daquele homem, algo começava a amolecer. Naquela noite, Ayla saiu para colher flores. Mas se perdeu no meio da mata, e só um homem poderia encontrá-la. O homem que ela ainda não sabia, já era dela. O céu escurecia como se algo estivesse prestes a acontecer, as nuvens se agrupavam pesadas e o vento já trazia cheiro de terra molhada.
Ayla caminhava entre os arbustos com um cesto nas mãos. Tinha saído no fim da tarde para colher flores silvestres que cresciam perto do riacho. Queria fazer um arranjo para a tia. Sussurrou para si mesma, o olhar confuso. O vento aumentava. Galhos estalavam. A mata começava a parecer ameaçadora. Enquanto isso, Juan alimentava os cavalos no estábulo. Uma sensação estranha o incomodava, como um peso no peito. Um tipo de aperto que ele conhecia bem, pressentimento. "Cadê a menina da cidade?" perguntou ao velho caseiro. "Saiu faz um tempo, foi pegar flor, acho." Com o tempo virando, ele rosnou. Juan jogou as rédeas no gancho, pegou o casaco e subiu no cavalo sem dizer mais nada. Ayla corria os olhos pela mata, tentando reconhecer alguma trilha, mas tudo parecia igual. O escuro caía rápido, o barulho de algum bicho fez seu corpo arrepiar, e então a chuva começou a cair. Primeiro fina, depois intensa. "Ai, meu Deus", sussurrou, tremendo. O vestido colava no corpo, a água gelada descia pelas costas. "Juan", ela murmurou sem perceber. Como se, no meio do medo, só ele pudesse salvá-la. O cavalo de Juan cortava a mata com velocidade. Ele gritava o nome dela, mas o som da chuva abafava tudo. "Awala, responde!" Quando ele viu o cesto caído entre as folhas, desceu num salto. Os olhos selvagens varreram os arredores. E então, um som, um soluço. Ele correu na direção e a viu, sentada sob uma árvore, tremendo, com o rosto molhado e os olhos arregalados. "Tá doida, menina?" ele gritou. "Eu me perdi." Ela respondeu, chorando. "Anda, levanta." Ele a puxou com firmeza, mas ao ver que ela tremia de frio, parou. "Você tá gelada", murmurou. Sem pensar duas vezes, tirou o casaco grosso e envolveu os ombros dela. Depois a segurou firme pela cintura e a colocou na sela, subindo atrás, o corpo dele colado no dela. O calor dele, um contraste com o frio da noite. "Não fala nada agora", ele disse no ouvido dela. "Só segura em mim." Ela obedeceu, mas seu coração batia tão alto que ele podia ouvir. As mãos dela tremiam contra o peito dele, e ele lutava contra o instinto de puxá-la ainda mais perto. Chegaram na cabana dele. Era mais perto que a casa dos tios. Ele a colocou no chão com raiva no olhar, mas a voz mais baixa: "Vai pegar uma toalha. Entra no quarto. Eu já acendo o fogo." Ayla hesitou, mas fez o que ele disse. Quando ela voltou, enrolada num cobertor, viu a lareira acesa e uma caneca quente sobre a mesa. Ele estava sentado no chão, de costas para ela, mexendo nas brasas. "Por que você se arriscou por mim?" ela perguntou, a voz baixa. Ele não respondeu de imediato. "Porque eu já vi gente que não voltou da mata." "E por quê?" Ele parou e encarou o fogo. "Porque não quero ter que lembrar do seu rosto para sempre com culpa no peito." Ela se aproximou devagar, se ajoelhou do lado dele. O cobertor caiu um pouco, deixando o ombro nu à mostra. "Eu achei que você não gostava de mim." Ela sussurrou. Ele virou o rosto, os olhos nos olhos dela. Silêncio. "Não gosto, mas meu corpo não tá obedecendo." Ela estremeceu. Então, para de lutar, ele levou a mão até o rosto dela, tocou devagar, respiração pesada, olhar carregado de desejo contido. Mas então ele recuou. "Vai dormir, aqui é perigoso demais para você e para mim." Ele se levantou, pegou o cobertor do chão e cobriu os ombros dela. "Amanhã eu levo você de volta." E saiu da sala. Ayla ficou ali sentada, sentindo o cheiro dele no tecido e ouvindo a madeira estalar na lareira. Ela sabia, a partir daquela noite, ele nunca mais conseguiria ignorá-la. Na manhã seguinte, a tensão entre os dois será incontrolável, e algo vai acontecer que mudará os dois para sempre. O sol ainda nem tinha despontado, mas Ayla já estava acordada. A brisa fria entrava pelas frestas da cabana e dentro do cobertor grosso ela revivia cada segundo da noite anterior. O toque das mãos dele, a voz rouca, o jeito que ele disse, "Porque meu corpo não está obedecendo", aquilo ecoava nela como um sussurro proibido e queimava. Na cozinha, Juan cortava lenha com força desnecessária. O machado batia com raiva na madeira, como se quisesse esquecer o que sentiu quando a segurou nos braços.
Aquele cheiro doce, o calor do corpo dela, a pele macia encostada no peito dele. Aquilo não podia acontecer. Mas era tarde, quando ela entrou na cozinha, ele parou. Ela estava com os cabelos soltos, descalça, usando apenas a camisa dele, que encontrou pendurada atrás da porta. Era larga, mas curta demais. Ela percebeu o olhar dele, e mesmo assim, não recuou. Você ficou acordado? Ela perguntou. Fiquei, tentando esquecer que você estava deitada do outro lado da parede, só com um cobertor no corpo. Ela mordeu o lábio, depois caminhou devagar até a mesa, sentou-se de frente para ele. O silêncio entre os dois era denso, como névoa antes da chuva. Eu não sou uma menina, Juan. Eu sei, e você não é de ferro, então para de fingir que não me quer. Ele largou o machado, o barulho ecoou como um trovão. Eu te quero, ele disse baixo. Desde o dia em que vi você com aquele vestido colado no corpo rindo pro varal. Ela se levantou, lentamente. A camisa subiu um pouco nas coxas. Então, para de fugir, ele andou até ela com passos pesados. Parou tão perto que ela sentiu o calor da pele dele mesmo sem encostar. O silêncio explodiu entre os dois, quando ele a segurou pela cintura. Com força, com fome, ela encostou a testa no peito dele. Os dedos dela tremiam ao tocar a cicatriz no ombro dele. Isso dói, ela sussurrou. Já doeu. Agora a única coisa que me dói é tentar ficar longe de você. Então ele a beijou. Não foi doce, foi urgente, foi como se o mundo estivesse acabando. A boca dele explorava a dela como se nunca tivesse beijado antes, como se nela estivesse a cura de todas as feridas. Os braços fortes a ergueram e a colocaram sobre a mesa de madeira. Ela se abriu para ele como flor na primeira luz da manhã. As mãos dele exploravam seu corpo com reverência e desejo, o calor da respiração dele no pescoço dela, os sussurros graves no ouvido. Eu te quero desde o primeiro dia. As roupas foram caindo como folhas ao vento. Sem pressa, mas sem hesitação. Ele não a possuía, ele a descobria, como se ela fosse algo sagrado que ele esperou a vida inteira. O tempo parecia ter parado dentro daquela cabana. Lá fora, a natureza explodia em chuva, trovões, grilos, folhas, mas ali dentro só havia os dois, pele contra pele, olhos fechados, sussurros contidos e um amor que não era só físico, era entrega. Quando o silêncio voltou, ele a segurava contra o peito. A cabeça dela repousava em seu ombro. Eu não sou homem de me apegar, ele murmurou. Eu sei, mas agora eu tenho medo de você ir embora. Ela levantou o rosto, os olhos úmidos e calmos. Eu só vou embora, se você deixar. E ele soube ali que a moça da cidade já era dona das montanhas dele, da alma dele, do corpo dele. Mas toda entrega tem seu preço, e no dia seguinte, uma ameaça do passado de Juan vai bater à porta, trazendo à tona um segredo que pode separá-los para sempre. O sol subia lento no céu das montanhas, dourando a paisagem depois da tempestade da noite anterior. Mas dentro da cabana, o clima era outro, quente, tranquilo, quase doce. Ayla acordou nos braços de Juan. A pele dele ainda quente contra a dela. O cheiro de lenha, suor e prazer ainda flutuava no ar. Acorda, brabeza, ela sussurrou, passando os dedos devagar sobre o peito dele. Você tem rancho para cuidar hoje. Ele abriu um olho sonolento, mas com um meio sorriso. Não quero cuidar de nada, só de você. Ela sorriu, tímida, mas por dentro algo queimava de medo. Ela sabia que aquele momento era raro, frágil, e como toda mulher que sente demais, ela sabia que a paz nunca dura muito. Na vila próxima, um carro antigo chegou levantando poeira. De dentro saiu uma mulher alta, morena escura, cabelos presos num coque rígido, olhos duros como pedra. Era Sílvia, a viúva de um antigo inimigo de Juan. Mas o que ninguém sabia era que anos atrás, ela e Juan tiveram uma história, curta, perigosa e mal resolvida. Sílvia foi direto até o bar do vilarejo. Onde está o Juan? Perguntou, a voz cortante. Na serra, no rancho do pai da Ayla. Responderam. Ela apenas assentiu e voltou para o carro. Então é por isso que ele sumiu. Se enrabichou pela virgenzinha da cidade.
Juan estava no celeiro quando viu a caminhonete preta subindo a trilha. Franziu a testa, os olhos já endurecendo. Não, ele murmurou. Ayla apareceu na porta da cabana, secando as mãos no avental improvisado. Quem é? Fica aqui dentro, ele disse com firmeza. Não abre a porta por nada. O tom dele fez o corpo dela gelar. Ela sentiu sem perguntas. Sylvia desceu do carro como uma tempestade silenciosa. Eu achei que você estava morto, mas agora entendo, você só estava ocupado com a próxima trouxa que vai destruir. Juan não respondeu. Os olhos dele pareciam de pedra. Vai embora, Sylvia. Vai me expulsar por causa de uma menininha que nem sabe o que você é de verdade. Não fala dela. Eu vou falar sim, porque ela não sabe que você já teve sangue nas mãos, que o homem que ela ama já matou. A porta da cabana se abriu devagar. Ayla pálida estava ali, tinha escutado tudo. É verdade, Juan, você matou alguém. Ele a encarou, os olhos marejando de raiva e dor. Eu fiz o que precisava ser feito, para salvar meu irmão, para proteger quem eu amo. Sylvia sorriu, satisfeita com o estrago. E agora, mocinha, ainda acha que ele é só um bruto apaixonado. Ayla desceu os degraus com calma, olhou nos olhos de Juan. Você se arrepende? Não. Então não me esconda mais nada. Me deixe escolher te amar, mesmo com seus monstros. Sylvia riu, mas era um riso amargo. Você vai se arrepender, ele vai te destruir também. Talvez, Ayla respondeu firme, mas pelo menos ele me vê e me escolhe. Juan segurou a mão dela, forte, como se dissesse sem palavras, não solta nunca mais. E então virou-se para Sylvia, se você voltar aqui, eu não respondo por mim. Vai embora e leva seu veneno com você. Sylvia foi embora sem dizer mais nada, mas deixou no ar uma ameaça. A paz deles estava por um fio. Naquela noite, Ayla e Juan se deitaram juntos outra vez, mas o silêncio entre eles era diferente, mais pesado. Você ainda me quer? Ele perguntou, sem encará-la. Eu não te quero, Juan. Eu te escolho, mesmo com os fantasmas, mesmo com as cicatrizes, mesmo com medo. Ele puxou o corpo dela para o dele, e pela primeira vez o homem bruto chorou. Mas o passado não foi embora, e no último capítulo, uma tragédia testará o amor deles como nunca antes, e uma escolha definirá se ele vai perdê-la ou salvá-la de vez. As montanhas estavam silenciosas naquela manhã, silenciosas demais. Juan acordou com o corpo ainda colado ao de Ayla, o cheiro dela em sua pele, os cabelos espalhados no travesseiro de palha. Ele não disse nada, só ficou ali olhando como se gravasse aquele instante com os olhos. Se o mundo acabar, que acabe assim, ele pensou. Mas o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Quando Ayla foi buscar água no riacho, sentiu algo estranho. O vento parou de repente, os pássaros silenciaram. E então, um estalo seco atrás dela. Quem tá aí? Ela perguntou, se virando com o coração acelerado. Dois homens surgiram entre os arbustos. Um deles, alto, barba suja, carregava uma espingarda no ombro. O outro, mais baixo, tinha um sorriso torto e perigoso. Olha só, a princesinha do Ranzesa. O baixinho disse, Juan protege tanto que deve valer ouro. Ayla deu um passo para trás. O que vocês querem? Só um recado para o seu homem, disse o outro. Ele achou que podia sumir com a história antiga, que ninguém ia lembrar o que ele fez com o irmão do chefe. Ela correu. Gritou o nome de Juan com o coração explodindo no peito, mas os passos atrás dela eram rápidos. E então, o escuro, um golpe na cabeça, silêncio. Horas depois, Juan encontrou o cesto dela caído perto do riacho. O mesmo aperto no peito voltou, forte, desesperado. Ayla, a trilha dos dois homens era clara, marcas de botas, pegadas e um lenço que ela usava no cabelo, preso num galho. Ele seguiu a trilha até uma caverna antiga, abandonada há anos. Ali dentro, ouviu a voz dela. Juan rugiu, surgindo da escuridão com uma espingarda nas mãos. Os dois homens se viraram assustados. O baixinho foi rápido, tentou puxar a arma, mas Juan foi mais rápido. Um tiro, um grito, silêncio. O segundo homem correu. Juan nem foi atrás.
Caiu de joelhos ao lado de Ayla, que estava amarrada, com um corte na testa. Ayla, fala comigo, eu tô bem, ela sussurrou fraca. Ele a carregou nos braços como quem carrega um pedaço da própria alma. Na cabana, cuidou dela com mãos firmes, mas cheias de carinho. Limpou o machucado, aqueceu o corpo dela com cobertores, soprou chá quente entre os lábios dela. Você me salvou, ela murmurou, os olhos marejados. Eu vou te salvar quantas vezes for preciso, porque agora você é minha, e ninguém toca no que é meu. Naquela noite, o amor entre eles foi diferente. Não era mais feito de descoberta, era feito de certeza. Ele a fez mulher com reverência, ela o fez homem com entrega. E cada toque era um juramento silencioso: eu fico, eu protejo, eu te amo. No fim da madrugada, os dois deitados lado a lado, ele segurou a mão dela com força. Eu nunca amei ninguém antes, e agora eu tenho medo de viver, se não for com você. Ela sorriu, o rosto iluminado pela luz suave da aurora. Então fica comigo nas montanhas, onde só existe você, eu e esse amor bruto que salvou a gente. Mas toda paz esconde segredos. E no próximo episódio, um novo visitante chega ao sítio, com um passado que Ayla nunca contou e que pode colocar tudo a perder. No próximo episódio, alguém do passado de Ayla chega trazendo um segredo que pode acabar com tudo. Você acha que Juan está pronto para enfrentar os fantasmas da Ayla agora? Ou esse amor ainda vai ser testado de novo? Comenta aqui embaixo qual foi sua parte favorita desse episódio.